A gente compartilha. Compartilha aqui. Vamos lá. Sim. Todo mundo me vendo, certo? Certo. De lá eu já estou vendo. Então vamos lá, meu povo. Desculpe pela promessa não cumprida. Não foi possível, então nós paramos em números mesmo, não foi possível gravar nenhum deles. Eu acho que eu gravei mais vídeo nas férias do que eu gravo o ano todo fazendo as homilias, de tantas aulas que eu dei por vídeo e por gravação, então foi corrido, mas vamos lá. Então nós vamos entrar em Deuteronômio, finalizando aí o que chamamos de conjunto do Pentateuco, né? Para que a gente possa depois passar um pouquinho pelos livros históricos e a partir daí depois adentrar um pouquinho mais nos profetas e no sapiencial. Então, o Deuteronômio, finalizando o Pentateuco, é o livro de 34 livros, né? O segundo menor. 34 capítulos. O que significa Deuteronômio? Significa exatamente as palavras que estão no início do livro. São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Ou seja, são estas as palavras de Moisés. Estas são as palavras. Muitas vezes também se chama Deuteronômio de livro das leis. Mas, no real, Deuteronômio são estas palavras. Esse conjunto de palavras que foram ditas por Moisés. Antes de nós entrarmos no Deuteronômio, eu quero que vocês peguem segundo livro de Reis, capítulo 22, de 1 a 20. O segundo capítulo de Reis vai tratar da vida de Josias. Josias é o rei, se não me engano, é filho de Manassés. 22, 1, 20. 22, de 1 a 20. Josias vai ser considerado um dos últimos grandes reis de Israel, porque vai ser alguém que vai ordenar aí a reconstrução do templo e vai organizar uma grande reforma religiosa. Então, é importante a figura de Josias, vai ser muito comparado a Davi, é um rei de quem se fala muito. Morreu jovem, Josias morre numa guerra. Ele está numa guerra e acaba sendo morto nessa guerra em defesa de Israel. Olha o que nos diz o começo do capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Idida, era filho de Adaída e natural de Besecate. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor e imitou em tudo a conduta do seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Ou seja, era um homem extremamente reto, honesto naquilo que fazia. Como eu já disse para vocês, porque se fala da mãe e da avó, exatamente porque a descendência judaica vem pelas mulheres, né? Então, ele é filho de Dida e de Adaiá. Ou seja, ele tem uma descendência judaica vindo dessas duas mulheres. No 18º ano de Josias, então ele tinha 16 anos, o rei mandou um secretário, Safã, filho de Auslias, filho de Messalã, ao templo do Senhor, ordenando:
vai ter com o sumo sacerdote Elcias, para que ele faça conta do dinheiro que foi oferecido ao templo do Senhor e que os guardas da porta recolheram do povo. Que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor, para que estes a deem aos operários que trabalharam na restauração do templo de Israel. Então, é a reconstrução do templo de Israel que fora destruído. Aos carpinteiros, aos construtores, pedreiros, tal. Mas não lhe peçam contas do dinheiro que lhes for entregue, pois agem com honestidade. O sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Ou seja, o templo tinha sido saqueado, derrubado, tinha sido roubado, etc. e tal, e estão restaurando todo esse templo. Neste processo de restauração, foi encontrado, então, o livro da lei. Elcias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e o entregaram aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Ao ouvir a palavra, verso 11, ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes em sinal de penitência, ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Nicas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo o que nele está escrito. Então, o que Josias pede, ou seja, o livro que ele lê, ou o livro que ele ouve, melhor dizendo, é um livro que começa a mostrar que aquilo que o povo tem vivido não é exatamente aquilo que o Senhor pediu ao povo que vivesse. Então, eles descobrem um escrito, e este escrito tem aí algumas leis e algumas palavras que se tornam, vamos assim dizer, questionadoras à forma como o povo vive, Israel vive, etc. E tal. Que livro é esse? O livro de Deuteronômio. Então é interessante porque o livro de Reis, que é um livro histórico, narra a existência desse texto chamado Livro das Leis ou Livro do Deuteronômio. Porque dentro do livro de Deuteronômio, ou seja, dentro das palavras de Moisés, há um livro específico chamado Código das Leis, ou Código do Deuteronômio. Então, nós achamos aqui a presença desse texto, né? É a primeira vez que nós temos um texto testemunhando outro texto. Então, é um registro interessante para que nós possamos compreender que, de alguma forma, este livro de Deuteronômio era um livro presente não só no templo, como talvez no estudo, na forma de organizar aí toda a vivência em Israel. E aí nós vamos entrar para descobrir como isso vai ser importante. E vai ser interessante porque Josias vai pegar as leis que estão aí e vai implementá-las na sua totalidade, na forma de organizar, na forma de viver Israel. Acredita-se que foi um dos únicos períodos do reinado em Israel em que
a lei realmente se efetivou da forma que consta nas Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Eu só tenho um problema. Mas aos poucos a gente vai resolvendo isso. Vamos lá. Então vamos voltar para o Deuteronômio. É só uma explicação. O Deuteronômio, quando a gente o lê, ele pode ser visto de duas formas diferentes. Quais são estas formas? Ele pode ser visto como o encerramento do Pentateuco, né? Gênesis, que contou o início de todo o povo de Deus, Êxodo, a saída do Egito, Levítico e Número, a transição para chegar até a terra, e o Deuteronômio como um fecho, que é o grande código de leis e a morte de Moisés. Mas também o livro de Deuteronômio pode ser um livro introdutório para que você entenda os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Então, o livro de Deuteronômio está exatamente entre essas duas perspectivas. Aquilo que fecha o conjunto da Torá e aquilo que abre o conjunto da compreensão histórica de Israel, da presença histórica, da vivência e da prática dessas leis, né? Josué vai falar da entrada na terra, os juízes vão falar das primeiras organizações dentro da terra prometida, 1ª e 2ª Samuel vai falar sobre o pecado do povo e a reorganização das tribos, a instituição de reis, e 1ª e 2ª Reis narram todos os reis que existiram em Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o Deuteronômio é um texto meio assim, não está nem cá, nem lá. Por isso que se diz que é um texto pouco lido e pouco estudado dentro do conjunto das Sagradas Escrituras. Por mais que os nossos antigos pais liam muito, né? O cristianismo no seu início lia muito os textos deuteronomistas, né? É o texto mais citado no Novo Testamento, é o livro de Deuteronômio. Então, tem aí uma presença bastante marcante desse texto, mas o texto, por ficar aí um pouco nesse vem aqui, vem para lá, ele ficou um pouco recluso, vamos dizer assim, um pouco sem interesse da leitura. O texto se divide, se não me engano, 2, 3, 4, são 4 partes, né? A primeira parte, então, é o primeiro discurso de Moisés. O primeiro discurso de Moisés vai narrar um pouco o que foi a saída do Egito até chegarem à margem do Rio Jordão, quando o povo decide não entrar na Terra Prometida, né? Quando decide dar outra volta. Então, como que foi essa entrada na Terra Prometida, não, esse caminho. Então vai falar um pouco de como foi a conquista de um reino, de outro, como Israel passou por aqui, como foi infiel nesse momento, como consolidaram as primeiras tribos de Manassés, de Galaade e tal. Agora eu queria ler com vocês esse texto que está em 4, 32, 40, né? Que finaliza aí esse trechinho do primeiro discurso de Moisés, né? Que nós já trabalhamos isso, né? Essas idas e vindas do povo. Mas esse texto é realmente um texto muito bonito. Ouçam o que diz Deuteronômio 4, 32, 40. Interroga, pois, os tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De uma ponta do céu até a outra, existiu já uma coisa tão grande como esta? Ouviu-se algo semelhante? Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus vivo
falando no meio do fogo como tu ouvistes, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, como provas, sinais, prodígios, combates, com um forte braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo o que o Senhor vosso Deus realizou no Egito em vosso favor aos vossos olhos? Ou seja, é um pouco dizer assim, a pergunta do deuteronomista. Israel, esteja atento, observa o que o Senhor fez por ti. Ou seja, ele contou a história nos 4 capítulos e depois ele diz: presta atenção, olha o que Deus tem feito por ti. Santo Inácio nos ensina uma oração, que é colocar-se diante da cruz, olhar para o Cristo crucificado e perguntar a ele, ou como uma pergunta ou como uma admiração: quanto tem feito Deus por mim? Eu gosto desse texto de Deuteronômio porque muitas vezes na história da nossa vida nós perdemos os sinais de Deus. Talvez porque hoje surgiu um calinho e ele está apertando, nós não conseguimos perceber que o Senhor está conosco, que Ele está ao nosso lado e que Ele já fez esse percurso de vida conosco e que esse Senhor caminhou ao nosso lado, que Ele nos apresentou um caminho de vida. Então, ouve Israel e continua. Foi a ti que Ele mostrou tudo isto, para que soubesses que o Senhor é o único Deus. Além dele não existe outro. Do céu ele fez com que ouvisse a sua voz, para te instruir. Ele te fez ver o grande fogo sobre a terra e ouviste suas palavras do meio do fogo. E porque ele amava seus pais e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de tua presença e de tua grande força. Desalojou nações inteiras e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dá-la a ti como herança, como hoje se vê. Portanto, verso 39. Reconhece hoje e medita em seu coração. O Senhor é o único Deus, tanto no alto dos céus como cá embaixo na terra. Não existe outro. Observa teus estatutos, seus mandamentos que hoje eu te ordeno, para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti. E para que prolongues teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará para todos sempre. Ou seja, é uma bonita exortação que o deuteronomista faz a todo aquele povo no final desse discurso para dizer: olha, presta atenção, observa o que Deus tem feito por ti. Observa como este Deus tem caminhado na sua vida, né? Como ele tem agido em teu favor. Não se perca ao contemplar a beleza da terra e de lembrar quem nos deu a terra, o Senhor. Quem nos trouxe até aqui, o Senhor. Porque eu acordo hoje, porque o Senhor me concede a graça. Porque eu durmo, porque o Senhor me concede a graça. Porque eu tenho esse alimento, porque o Senhor me concedeu a sua graça. Isso é a nossa fé. É isso, é a confiança que temos nesse Senhor. Padre, mas se eu não trabalhar dia e noite, eu não consigo aquilo que é necessário. Mas quem me dá a graça da força, do trabalho, das condições, é este Senhor. É Ele que sustenta e que ampara as nossas vidas. E parece assim, para nós é meio difícil esperarmos no Senhor. É meio complicado essa ideia de acreditar que Ele está conosco, que Ele vai vir em nosso socorro.
Vamos lá, meu povo. O segundo discurso de Moisés vai transcorrer do 44, do 4:44 até o 11:32. Interessante que este segundo trecho é um trecho dedicado a preparar o que virá na sequência, que é o Código Deuteronômico. Então, parece que agora o que ele vai falar em todo esses 5 capítulos, principalmente, seja fiel e perceba que Deus foi fiel com você em todo momento desse caminho que percorrestes. Deus sempre esteve ao seu lado. Mesmo diante do pecado, mesmo diante do erro, Deus veio ao seu encontro, Deus te visitou. Então ele vai retomar aquela ideia do discurso que eu acabei de ler do capítulo 4, 32, 40. Agora ele vai enfatizar isso por esses 5 capítulos. Para dizer, por esses 6 capítulos, melhor dizendo, para dizer ao povo: olha, presta atenção, observa isso, entende o que Deus está querendo te dizer, tenha coragem, exatamente porque depois virá o Código de Leis. Eu gostaria só que vocês dessem uma passada de olho, aqueles que estão com a Bíblia à mão, no capítulo 5, verso 1 até o verso 22, né? Da mesma forma que em Êxodo nós temos o relato do Decálogo, aqui em Deuteronômio nós temos novamente esse relato. Ou seja, o Decálogo significa os 10 mandamentos. Ouve, Israel, os estatutos e as normas que hoje eu proclamo aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e cuidareis de pô-lo em prática. Então, lista aí o conjunto de regras que Deus enviou ao povo. Gostaria de dar um destaque. Verso 12. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Ou seja, todos descansarão. Não é porque eu descanso que obrigo os outros a trabalharem. Vocês vão ver várias vezes, quando a gente se refere ao Deuteronômio, nós vamos lembrar dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus exatamente são aqueles que cumprem a lei, eles, mas os que estão ao redor não. Então o empregado pode trabalhar, isso pode ser feito, aquilo pode ser feito, mas eu cumpro a lei rigorosamente. Continua. Desse modo, teu escravo e tua escrava poderão repousar como tu. Recorda, Israel, que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com um forte braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Então lembra que tu também fostes escravo. E por que não consegue te portares como alguém que favorece o bem para todos? Que consegue entender a importância e o valor de cada pessoa. Então, não é olhar só para si, é aprender a olhar ao redor e perceber. O sábado não sou eu que guardo, todos devem guardá-lo. Então, muitas vezes é fácil a gente pensar que eu exijo algo de alguém, mas eu mesmo não faço. Eu ponho fardos pesados nas costas dos outros, mas eu mesmo não quero carregar, vai dizer Jesus. Então, aqui nós temos no capítulo 5 todo o conjunto
do Decálogo, que foi, vai dizer o texto, instituído lá no Monte Horebe, aquele monte que pega fogo diante do povo e que todo mundo fica maravilhado. Ali exatamente é aonde esta lei se concretizará. Moisés desce com as tábuas e tem essas leis. Certo. Agora nós vamos para o Código Deuteronômico, que começa ali no verso 12. O que é interessante observar no Código Deuteronômico, que começa no verso 12 e vai até o verso 26? Possivelmente, o texto encontrado por Josias é este texto aqui. Esse Código Deuteronômico seria o texto que reúne sistematicamente o conjunto das leis que regiam a Israel. Talvez aí o conjunto mais expressivo dessas leis estaria exatamente neste código, né? Que vai aí, olha o conjunto de leis da centralização do culto, dos casos de idolatria, do dízimo, do sabático, dos animais, das festas, das autoridades, da idolatria, das cidades de refúgio, e assim vai. Ou seja, existe lei para tudo. E essas leis, elas têm qual sentido? Ordenar a vivência do povo, organizar este povo que se coloca nesse caminho do Senhor, no segmento desse Senhor. Não dá para a gente passar todas as leis, mas eu, de livre e espontânea vontade, separei 5 delas, que eu achei bastante interessante para que a gente possa olhá-las com mais precisão. Então, todos esses capítulos que vão aí do 12 ao 26, ou seja, quase 14 capítulos, são todos eles dedicados às diversas leis. Começa o verso 12 dizendo assim: são estes os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse o Senhor, Deus de teus pais, te dará durante todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, se queres viver bem sobre esta terra, siga estas leis. Vivencie essas leis, pratique essas leis e traga-as como fundamento. Vamos lá. A primeira que eu queria ver, a lei do dízimo, que é chamado dízimo trienal. Capítulo 14, versículos 28 e 29. Diz assim o texto: a cada 3 anos tomarás o dízimo de tua colheita no terceiro ano, e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em tuas cidades, e eles comerão e saciarão. Desse modo, o Senhor teu Deus te abençoará com todo trabalho que a tua mão há de realizar. Mas, padre, quando fala desse dízimo, não significa o dízimo na questão decimal do mês ou do ano, não. Aqui é um dízimo especial, existem outras citações sobre o dízimo. Mas o que esse dízimo representa? Alguém que não tem condição para se alimentar, né? Ou porque está sem trabalho, ou porque algo aconteceu. De modo especial, os levitas, os sacerdotes, que iam também se banquetear nestes lugares e partilhavam um pouco dessa superioridade. Desculpa. Os levitas, no caso, eles não têm casa, então eles vão se fartar daquilo que é ofertado. E por que põe na porta da casa? Para ficar à disposição. Todas as pessoas podem receber. Aí eu queria que vocês voltassem àquele texto na cabeça em que acho que Jesus conta uma história, se não me engano, de um pobre chamado Lázaro, acho que era Lázaro,
Era Lázaro? Acho que era Lázaro, não sei. Que está à beira de um rico que come, se farta, e o pobre na porta come das migalhas que caem da mesa, e os cachorrinhos lhe lambem as feridas. Por que que ele não come do alimento? Porque do alimento não é disponibilizado para ele, então ele come só o resto que cai da mesa. E aí lá no reino dos céus ele vai ganhar o céu e o rico vai perder. E aí vai ter aquela discussão, avisa os meus irmãos para que não façam isso, porque eles também vão se perder e Jesus vai, e o pai Abraão vai dizer, que adianta, mesmo que alguém morresse e ressuscitasse, eles não acreditariam. E por que não acreditariam? Como diz São Paulo, porque o Deus deles é o estômago. Ou seja, está mais interessado naquilo que comer e não está interessado em olhar para o outro. Então, o dízimo que aqui está é um dízimo para ofertar àquele que não tem. Então, você disponibiliza generosamente uma ajuda para aquele que mais sofre, para aquele que não conseguiu a colheita, tá na rua, está perdido, não tem condição. Outro texto, 15, 1 ao 11, que é o texto do ano sabático. É um texto belíssimo. Olha o que diz. A cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tiver emprestado alguma coisa ao seu próximo, remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra do Senhor. A remissão, ou seja, apagou a dívida. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havia emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que possas comer herança, com a condição de que obedeças de fato à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando Israel, teu Deus, te houver abençoado, conforme disse tu, emprestarás de muitas nações, mas nada pedirá emprestado. Emprestarás a muitas das nações, mas nunca pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca será dominado. Então, o sabático é uma proposta de descanso. E esse descanso gera um processo de remissão, ou seja, aqueles que têm dívidas e erros, eles voltam novamente, eles recebem de volta aquele dom precioso que perderam, a terra, que é a forma de subsistência. Continua. Quando houver um pobre em teu meio, não seja um só dos teus irmãos, num só de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não endureças teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida de sua necessidade. Ficai atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como a dizer: eu que se aproximava do 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mal para com teu irmão. Quando lhes deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a esse gesto, o Senhor teu Deus te abençoará com todo o trabalho. Então não chegará de mão beijada, será abençoado, mas é preciso tomar essa consciência. Eu acho muito bonita a lei do sábado, a lei do ano sabático. Por quê? Porque a pessoa tem a possibilidade de recomeçar aquilo que deu errado. Muitas vezes por falta de condição, muitas vezes por incapacidade, mas realmente
a pessoa tem essa possibilidade de achar um outro caminho. Não é que ela perdeu tudo definitivamente. E você vai se redimir com ela e vai dar a ela de volta. Tanto os bens, as coisas, a família, quanto o culto que vai ser feito dentro do seu território, né? Dentro da sua igreja, etc. E tal. Então, o ano sabático é exatamente um ano de renovar a, a, a generosidade de Deus para conosco e aprendermos essa generosidade a sermos para os nossos irmãos também. Deuteronômio 19, 21, a lei do talião, que vocês já devem ter ouvido falar, e aqui tem a prova da existência dela. Deuteronômio 19, 21, um pouquinho antes do 20. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, machucou o pé da pessoa, corta o seu fora. O olho tirava pecar, arranca fora. A mão tirava pecar, arranca ela fora. Então, sobrou o dente, vamos colocá-lo aí no jogo para isso, né? Mas a lei do talião é exatamente essa lei de dar em troca um erro cometido ou um não acerto por parte da pessoa, e a partir daí ela vai ser condenada por não ter essas condições. É realmente uma lei bastante complexa, né? Tem uma outra aqui que eu não vou ler para vocês, que vocês vão ficar muito tristes com ela, que é a lei do jovem indócil. Se muitos pais ouvissem isso, coitado das crianças. Chama a lei do filho indócil. Está no capítulo 21, verso 18. Se o seu filho é rebelde, indócil, beberrão, vagabundo, devasso, não te obedece, você deve levá-lo à porta da cidade, vai fazer a denúncia diante do sacerdote, e todos vão apedrejar o menino até a morte. Para que, vai dizer o texto, todo pecado seja extirpado da vida dele, né, todo crime que ele merecesse, e ele poderá permanecer, alcançar a eternidade, fruto aí dessa purificação pelo apedrejamento. Então é muito interessante você resolver um pecado, uma questão tão pequena, né? Que é um filho um pouco mais nervoso, desatento e tal, como uma lei religiosa. Para não estragar os outros, você vai lá e mata aquele. Simples. Está resolvido. Bem complexo. Lei do talião, lei do sábado. Olha que bonita essa para falar que não se respeita as mulheres no Antigo Testamento. Deuteronômio 22, de 13 a 21. Se um homem se casa com uma mulher e, após coabitar com ela, começa a detestá-la, imputando-lhes atos vergonhosos e difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me aproximei dela, não encontrei os sinais de sua virgindade. O pai e a mãe da jovem tomarão as provas de sua virgindade e as levarão aos anciãos da cidade na porta. Porta é o lugar do julgamento. Então o pai da jovem dirá aos anciãos: dei a minha filha como esposa a este homem, mas ele a detesta. E eis que está lhe imputando atos vergonhosos, dizendo: não encontrei os sinais de virgindade em tua filha. Mas eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem, castigá-lo-ão e lhe infligirão uma multa de 100 siclos. De 100 ciclos de prata, que serão dados ao pai da jovem por uma virgem de Israel ter sido difamada publicamente.
Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Ou seja, é uma lei que vai proteger a dignidade da mulher, né, para que ela não possa ser jogada para cá ou para lá, ou seja, é usada, abusada e jogada longe, né? Que vai ser uma questão bastante presente no texto de Mateus, quando vão dizer: Senhor, pode ou não se divorciar? E os discípulos vão dizer: mas então desse jeito ninguém deve casar, ou seja, é muito difícil. Exatamente porque tem que ser uma construção. Vamos ouvir a lei do divórcio, 24, verso 1. Capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tiver tirado uma mulher, tomado uma mulher, consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, e ele lhe escreverá, então, uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro, e se também este a repudia, ele escreve e entrega em mãos uma ata de divórcio e a deixa ir para sua casa em liberdade. O primeiro marido, que tinha repudiado, então, poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura. Isso seria um ato abominável diante do Senhor. E tu não deverias fazer pecar a terra que o teu Deus, o teu Senhor, te deu como herança. Então, a lei do divórcio não é aquela simplicidade que eles apresentam diante de Jesus. Moisés disse na lei que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tem essa citação, mas esse fato em si, do qual os judeus conhecem muito bem, é um fato bastante complexo nessa questão. Não sei se o divórcio volta aqui ou volta ali ou vai ser discutido lá, mas quando ele é discutido no Novo Testamento, a discussão ela gira em torno, como vai dizer Jesus, da dureza dos vossos corações, né? Porque vocês não decidiram por construir esse caminho. Essa é a grande crítica que Jesus vai fazer nos evangelhos. Os fariseus querem a lei pela lei, mas só que eles querem se esquivar dessa lei, né? Eles querem não ficar se metendo muito nisso. E o Código do Deuteronômio é assim. Ele vai contando de tempos em tempos, de parte em parte, como são pensadas a lei. A lei do levirato, por exemplo, se alguém casa com uma pessoa e essa pessoa não dá descendência, o irmão casa, depois o outro casa exatamente para fazer a descendência. Então, o que nós temos até o capítulo 26 é um conjunto de leis que regem esse povo, que organizam a forma de lavar as vasilhas, a forma de tratar as ofertas primitivas, como elas devem ser entregues, como deve ser feito. Tem todo um arcabouço organizado, pensado, de como esse cristianismo se organiza, esse judaísmo se efetiva nessa terra prometida. As leis são leis de vivência geral, não de vivência religiosa, né? As leis de vivência religiosa são algumas delas. Depois desse, nós vamos ter o discurso conclusivo de Moisés, que está aí do 26 até o 30, e esse discurso é o discurso que tem os discursos das maldições, né? Entre esses discursos, nós temos um outro texto
lindo, muito lindo, que é o texto dos dois caminhos. É Deuteronômio 30, de 15 a 20. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás, O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvirdes e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servirem, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongueis vossos dias sobre o solo, em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para ele tomar posse. Hoje, como o céu e a terra, como todas as outras coisas, eu te propus a vida e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e agregando-te a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurará dar aos teus pais. Jurara dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isaac e Jacó. Bem interessante a forma como ele constrói esses dois caminhos, né? Novamente, ele constrói dois caminhos que é muito próprio da moral judaica, mas ele não separa esses dois caminhos. Os cristãos que vão fazer esse papel de necessariamente colocar a figura ali responsável, como funciona este andamento, vamos assim dizer, né? Como a vida está ordenada. Depois nós chegamos ao fim do texto, né? Quando Moisés realmente finaliza o seu último discurso, dá as últimas instruções de como o povo deve entrar na terra, como deve ler a lei, como deve meditá-la no seu coração, como essa lei é fundante, né? Como ela é essencial para o conjunto ali da construção desse Israel nascente, né? Desse Israel que o Senhor está organizando. Nesse último discurso, vão ter aí últimos atos e tal, então vão ter algumas coisas, alguns cantos e tal, a bênção de Abraão, e aí eu queria chegar no verso 34, no capítulo 34. Moisés subiu então das estepes de Moabe para o monte Nebó, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe com toda a terra, de Galaade a Dan, todo Neftali, a terra do o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, a cidade das palmeiras, até Segor. E o Senhor lhe disse: esta é a palavra que eu te dou sobre o juramento. Prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e diz, e continua, dizendo: eu a darei à tua descendência, e a mostrarei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para ela. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte a Bet-Fegor. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 125 anos quando morreu. Sua vida não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara.
os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 anos, até o até o término do pranto e luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, portanto Moisés se lhe impusera as mãos. E os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme a palavra que Deus ordenara por Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia sobre a palavra, conhecia face a face. Este, para todos os animais, seja por todos os sinais e prodígios que Deus realizou, ou mandou realizar na terra do Espírito, como Faraó, contra todos os servidores do Senhor, realizou aos teus olhos em todo Israel. Então, a morte de Moisés na entrada da terra marca exatamente esse novo passo que Israel vai dar, né? Não é um passo mais de, de qualquer coisa, mas a partir desse momento eles vão realmente se tornarem a promessa de Deus vai se cumprir na frente deles. Então, essa terra que eles estão assumindo é a terra que lhes concede essa promessa de um Deus que caminha ao seu lado, de um Deus que o sustenta. E realmente Moisés vai morrer ali e o seu túmulo nunca vai ser encontrado. Né? Porque não que ele tenha sido infiel, mas mais do que isso, Moisés pertenceu a essa geração que tinha que ficar ali para que essa nova geração decidisse dar esse passo de fé e de confiança no Senhor. Porque a grande dificuldade do povo de Deus é essa, que está em todo o Pentateuco. Como é difícil para esse povo tomar essa decisão com consciência, com clareza daquilo que estão buscando. E o livro de Deuteronômio vai realmente apresentar, então, como eu disse no início, um grande resumo das leis, né? Por isso que aqui ele resume e sintetiza o Pentateuco, mas ele também introduz a obra histórica do deuteronomista, né? Ou seja, ele introduz a forma como o deuteronomista vê, como vai ser vista essa história, como essa história vai ser pensada nessa perspectiva dessas palavras do Senhor, ou seja, na perspectiva daquilo que Moisés escreveu. Vocês perceberam? Eu não falei, por exemplo, que o texto é truncado, que o texto não desenvolve, que o texto não se estrutura. Por quê? É um texto jurídico no qual vão se especificando cada uma das definições ali presentes, isso vai constituir, por um tempo, a igreja. Né? A forma de organizar a igreja, principalmente agora no século XIX para o século XX. Né? Nós começamos a ver uma igreja que não... isso vai começar a constituir esse povo judeu, é um povo que começa a construir a sua forma de vida, a sua fé, a sua vivência, não mais um Deus que está ao lado dele, mas um Deus que deixa as leis. Eu acho que aqui é o principal distúrbio que vai acontecer quando nós olhamos assim por cima o Antigo Testamento, que Jesus vai fazer a denúncia, né? Porque tudo que nós ouvimos até agora do Pentateuco, nós vimos essa grande presença de Deus. Deus presente ali, acompanhando o povo, indo junto, estando junto. Não é um Deus ausente, não é um Deus que está longe, é um Deus perto. Só que perto não fazendo aquilo que eu quero. E aí é que está o ponto central.
Israel deseja um Deus que realize tudo o que ele quer. Por isso que não consegue alcançar. Por isso que vai se falar tanto em fidelidade. Seja fiel ao Senhor, ouça as palavras do Senhor, volte ao Senhor seu coração. E é só assim que você vai entender a história de Israel. Percebendo que estas leis que aqui estão, elas são fundantes para que esse povo possa se constituir como povo, ele possa se organizar como povo. Mas para se organizar como povo, eles têm que ter a coragem de acreditar que aquela palavra foi a palavra de Deus para eles. Não pode simplesmente ignorar e dizer, não, essa lei não serve, aquela não serve, essa eu tiro fora, essa eu reformo, essa eu quero desse jeito, essa eu vou mudar. Não, não é cada um que faz. É o projeto de Deus para que viva bem. Aí surge na cabeça de vocês assim, padre, realmente o senhor acredita que Deus manda criar uma lei como essa do filho indócil? Nem vou dar essa lei, nem vou falar a citação para vocês, senão vocês vão pegar e vão ler para os filhos e vai falar, se fizer isso, vocês vão ver o que vai ter comigo. Cadê o texto do filho indócil? Soldado nas cidades. O filho indócil é 21:18. Você acha que Deus faria uma lei de pegar um filho que é bagunceiro, etc e tal, e mandar colocar ele na porta e ser apedrejado? Então vamos lá, né? Aquilo que nós falamos lá no começo sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, né? Então as Sagradas Escrituras, elas não perpassam por uma palavra imediata de Deus, mas elas perpassam por uma elaboração do ser humano. Quer dizer que esse código deuteronomista não é palavra de Deus? Não, ele é palavra de Deus. Mas ele foi composto e organizado por aqueles que seguiam o Senhor e que perceberam era preciso esse conjunto de leis exatamente para ordenar. A mesma coisa. Por que autoriza o divórcio? Porque o homem não se interessa mais pela mulher. Então ele dá o divórcio e ele vai tocar a vida dele, ela vai tocar a vida dela. Só que tem um problema. Ela vai ficar mal afamada e ele vai poder arranjar uma outra esposa. Então, que lei é essa que privilegia um e destrói o outro? Eu acredito muito, e naquilo que eu li para a aula de hoje, estas leis, elas comportam sim o título de palavra de Deus, mas elas dão um passo além para dizer as pessoas, para organizarem a própria vida, muitas vezes colocam na boca de Deus palavras que não são dele. Então, muitas vezes, para ordenar aquilo que eu quero da forma que eu quero, eu penso essa forma de organizar e de viver. E aí nasce uma lei como essa. Então, daquilo que é inspirado por Deus, também existe a parte humana aí presente. Eu não acredito, digo a vocês, que Deus faria uma lei para dizer que o povo tem que morrer. Ou que tem que morrer esse, ou que tem que morrer aquele. O Cristo morreu por nós, ponto. Agora, é preciso aprendermos a nos colocar nesse caminho do Senhor como homens e mulheres atentos para ouvir a sua voz, né? Para compreender esse chamado. Que nós possamos adentrar com mais profundidade na palavra de Deus, né? Ouve, Israel. Existe um Deus que fez tanto assim por você? Por que que você está preocupado com uma minúcia que é um filho indócil? Será que você não deveria valorizá-lo, ajudá-lo a caminhar numa outra direção, buscar, né? Tanto que o texto fala que tem que apresentar ao sacerdote para que possa ser julgado o que esse jovem tem ou não. É importante nós temos essa consciência, né? Existe um Deus que olha por nós. E as leis, elas estão como
uma reprodução humana da forma de pensar e meditar a melhor forma de viver aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Vou finalizar com uma questão nossa, por exemplo. Existe na igreja várias regras e várias leis que nem sempre constroem, que nem sempre são tão produtivas. Já existiram leis de que as mulheres não eram valorizadas, já existiram leis de que as crianças não podiam isso, ou não podiam aquilo, ou não pertenciam a isso, não pertenciam aquilo, e nem por isso essas leis hoje, por exemplo, têm validade, né? Muitas delas são reinterpretadas, são reutilizadas, são pensadas, são mexidas. É diferente de um dogma. A lei muitas vezes gere a nossa vida de uma forma moral. Então, o livro do Deuteronômio, ele era uma forma moral de conduzir aquele povo naquele momento. E Jesus vai dizer: eu não quero tirar nenhum iota da lei, mas eu quero que vocês aprendam a olhá-la numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Da misericórdia. Né? Então, o livro de Deuteronômio não é um livro feio de um Deus que quer que você mande apedrejar o filho só porque ele é meio bravo, né? Graças a Deus a minha mãe não fez isso e não pôs para apedrejar na porta, porque as crianças faziam bagunça dentro de casa, né? Porque senão ia ter muita criança que não existia mais por aí. Muito filho indômito por aí. Mas a ordem, por exemplo, nós vemos muitas famílias que têm problemas com filhos dentro de casa, em vícios, em drogas, etc. e tal, e que cuidam, e que se dedicam, e que é difícil. Quantas famílias que nós temos com pessoas com deficiência cognitiva, tantas doenças, e que cuidam, e que se dedicam. Por quê? Porque também souberam muitas vezes ouvirem a voz do Senhor que dizia: olha, tenha misericórdia. Da mesma forma que nós temos pessoas que descobrem dentro do ventre que a criança tem um defeito, tem um problema, e decidem tirá-la fora, porque não se interessam mais por ela. Né? Eu acredito muito que as leis e as regras, elas nunca são o melhor da palavra de Deus. O melhor da palavra de Deus é aquilo que transmite essa presença de Deus mais próximo de nós. Então, as leis, elas não enfeiam a palavra de Deus, elas mostram um tempo e um momento. Como nós, nas nossas vidas, também elas mostram um tempo e um momento. Certo, meu povo? Vamos ver se alguém escreveu algo aqui. Tem uma mensagenzinha. O boa noite da Dona Maria. Boa noite, Dona Maria. Alguma pergunta, algum questionamento? Eu também quis passar por algumas dessas leis para que vocês vissem, porque muitas vezes a gente não sabe onde elas estão. Jesus disse isso, a lei de Moisés disse isso. Aqui está essencialmente o conjunto maior das leis de Israel, está no livro do Deuteronômio, né, que é um livro próprio para isso. E quando nós ouvirmos Josué, Juízes, Reis, Samuel, parararararara, o que nós vamos ver nesse conjunto? O povo tentando cumprir essa lei ou inventando uma outra, ou mudando essa, ou indo e vindo. Também podemos comparar essas leis às leis do nosso país, né? Visto que essas leis são para conduzir o povo, né? Também eram leis jurídicas. Enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, eu estou me propondo agora, já que de quinta eu não vou ter nenhuma atividade, mais nenhuma, e não marquei nenhuma, de nós irmos até o fim de setembro, né? Que seria 4 hoje, né? Hoje não, 11, 18, 25, 1, 8 eu não estou aqui, 15, 22 e 29. E aí a gente para de novo, porque eu tenho festa de Frei Galvão. Mas aí nós vamos conseguir, eu acredito, com a graça de Deus, fechar o Antigo Testamento todo. O Pentateuco, ele é importante por
pela essa diversidade que ele vai apresentar do fundamento de Israel. Agora a gente anda um pouquinho mais rápido, tocando num ou no outro ponto. Certo, meu povo? Tá Certo. todo mundo com cara de vontade de tomar um chazinho e dormir. Tá frio. Tá frio já, né? É. Eu vou pedir a Deus que os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele Está está no meio de nós. Ele Por está no meio de intercessão da Virgem Santíssima e de Frei Galvão, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a Amém. todos, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o aniversário do ex-reitor, Leonardo. Nossa, esqueci. Eu fui na missa, por isso que eu cheguei.